Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 24, versículo 4. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 diz assim: Então os homens de Davi lhes disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, e estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve aos seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Aleluia! Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a ti, eu te louvo e te glorifico por essa noite. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoe essa noite, abençoe os casais, as famílias, abençoe cada um que se encontra, aqueles que não conseguiram chegar, abençoe essa palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, fale através dessa palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a usar os meus lábios para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome. Aqui essa palavra vai falar a respeito: Davi corta a orla do manto de Saul. Mas o interessante é que nós vamos ver o Senhor trabalhando na vida de Davi. No capítulo 23, nós vamos ver Davi livrando Keila. E a gente vai ver o Senhor dando um grande livramento, uma grande vitória. E nós vamos ver Davi e os seus homens passando por várias experiências. E o interessante dessa palavra aqui, que nós vamos ver que no versículo 4, começa dizendo assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Irmãos, a gente está vendo aqui, esses homens, eles eram homens fiéis a Davi. Mas aqui está falando que eles estão falando para Davi que Deus é que estava permitindo aquela situação. E aí nós vamos ver que Davi, quando ele escuta isso, eles estavam ali naquela caverna e viram que Saul estava também ali. E aí eles falam que é Deus que está permitindo aquela situação. E me despertou muito, porque eu fiquei pensando quais foram os homens que estavam ali naquele momento, ou qual homem que foi usado para dizer que era Deus que estava colocando o inimigo dele nas mãos dele. Porque aqui eles estão falando no nome do Senhor para Davi. E quando eles falam isso para Davi, o que Davi faz? Davi, ele vai de mansinho, ele se aproxima de Saul e ele corta a orla das vestes de Saul. Mas aí a Bíblia vai dizer que de imediato o coração dele dói com aquela atitude. Então de imediato ele entende que Deus não estava naquilo, Deus não estava naquele negócio. E é isso que precisa acontecer em nossas vidas, porque hoje nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós.
E é esse Espírito Santo de Deus que precisa ser a nossa bússola, que precisa ser esse instrumento para sinalizar quando estamos indo, ou quando estamos agindo, ou quando estamos fazendo algo que não alegra o coração de Deus, que vai entristecer o coração de Deus, porque aqui a Bíblia diz que quando os homens dele diz que era um momento que Deus estava permitindo para que ele fizesse o que ele quisesse com o inimigo dele, ele vai de imediato e corta a orla. Mas também de imediato ele sente através da presença, porque a gente sabe que a Bíblia vai dizer que quando Samuel vai à casa de Davi, que ele é ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele se apodera de Davi. E se o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, com certeza, qualquer atitude, qualquer passo que ele tomaria, se não fosse do agrado de Deus, Deus iria sinalizar, como sinalizou nesse momento. E aí a gente vê Davi exercendo ali naquele momento, porque quando ele entende, ninguém precisou falar nada. Ele teve o ato de cortar a orla. Mas aí de imediato ele sente no coração dele que aquilo não agradava a Deus. E de imediato o que ele faz como um líder? Porque ele era o líder daqueles homens. E aqueles homens estavam achando ou pensando que Davi podia resolver aquele problema, como muitas das vezes nós achamos que nós podemos resolver os problemas. E nós não podemos resolver se Deus não nos direcionar ou se Deus não confirmar que é para que a gente faça alguma coisa, principalmente ir contra os nossos inimigos. Até porque não são nossos, são de Deus. E quem vai tratar de cada um deles é o Senhor, não somos nós. E aqui, de imediato, ele entende que Saul, ainda que ele pudesse estar fora da direção de Deus, ele continuava sendo ungido de Deus. E o interessante é que a fala dele, ele aplaca a ira daqueles homens. Porque aqueles homens, eles podiam o quê? Se revoltar contra Davi. Porque era uma oportunidade que eles estavam pensando que era Deus que estava dando. Porque muitas das vezes nós achamos que é Deus que está permitindo, e Deus pode estar até permitindo para nos provar, para ver a intenção do nosso coração, para ver se nós ainda estamos carregando raízes de amargura ou então com sentimentos de vingança. Porque muitas das vezes, como foi falado aqui, nós ficamos remoendo o passado. Eu sempre digo, irmãos, a gente tem que estar atento, porque nós vamos viver vários tipos de situações. E algumas situações que a gente vai vivenciar, eu não vou romantizar, dizer que a gente não sentiu, que a gente não sofreu, que a gente não se entristeceu. Mas se tem uma coisa que eu acho que nós precisamos ficar atento, é se nós tivermos vivido uma situação e acharmos que já resolvemos e não resolvemos essa situação interna dentro de nós, quando a gente está o tempo todo falando de alguém. Irmão, se você estiver o tempo todo falando de alguém, tem alguma coisa que você precisa resolver interna. Tem alguma coisa que você precisa resolver em Deus, buscando ao Senhor, porque na maioria das vezes a gente guarda o ressentimento e a gente fica procurando situações ou momentos ou oportunidade para estar trazendo à tona ou então estar falando da pessoa a todo tempo. Então, a gente precisa refletir quando a gente está vivendo uma situação dessa, porque aí você precisa entender, eu ainda não resolvi essa situação, o que eu vou fazer? Buscar em Deus. Senhor, isso ainda me incomoda, eu ainda fico triste, e é por isso que eu relembro, foi falado aqui nessa noite. E Davi, ele aplaca a ira daqueles homens, porque ele entende que Saul era ungido de Deus. E ele entende que aquela situação ali daquela caverna não era para que ele tirasse a vida de Saul. Quantas das vezes nós desejamos até a morte porque nós não queremos pagar o preço, ou orar, ou buscar, ou fazer a nossa parte. Ah, não, eu estou orando para que Deus arranque, para que Deus tire, para que Deus leve. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Agora, se também for momentos, se for necessário para Deus nos tratar, irmãos, é melhor a gente entender
e deixar Deus ser Deus. Porque aqui a gente vê que ele ouve aquilo que os homens dele estavam falando com ele. Porque ele podia resolver aquele problema. Ele podia matar Saul ali e seguir atrás, mas Deus não tinha isso. Aquela obra não seria através das mãos dele. Quem iria tratar com Saul seria o próprio Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. E quantas das vezes nós não estamos agindo com a nossa força, com a força, com a nossa língua? E quantas das vezes não estamos agindo do nosso modo, da nossa forma, da nossa maneira, porque não entendemos. Porque aquilo que cabe a mim eu tenho que fazer, mas aquilo que cabe ao Senhor é o Senhor quem vai fazer. E ali Davi, ele demonstra que ele estava cheio da presença de Deus, porque quando ele tem aquele ato, de imediato Deus dá sinais. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que crerem, mas muitas das vezes a nossa dura cerviz, a nossa rebeldia, Deus está dando sinais, Deus está se manifestando, Ele está falando através do Espírito Santo conosco, não é desse jeito, não é dessa forma, não é dessa maneira, mas e aí a gente que não queremos obedecer? Eu tenho dito aqui, enquanto você quiser viver do teu jeito, você não vai viver os milagres de Deus. Podemos viver do jeito que a gente quer, do jeito que a gente escolheu. Mas eu sempre digo, irmãos, em nome de Jesus, queiram viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os milagres que Ele tem para a tua vida. Porque aqui a gente vê Davi exercendo a autoridade dele. Você vê o posicionamento dele, porque quando ele entende que é errado o que ele já tinha feito, ele libera uma palavra para aqueles homens. Ele fala, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E o interessante é que aqueles homens eram homens rudes, eram homens que estavam seguindo a ele, eram homens que eram fiéis a ele, mas nem por isso ele perde o discernimento e nem por isso ele deixa de exercer a sua autoridade. Porque exercer a autoridade não é a gente colocar mais fogo na fogueira, não, é sermos pacificadores, é entendermos que o Senhor, Ele é poderoso e é fiel para resolver qualquer tipo de adversidade. A única coisa que Deus quer é que a gente tenha um coração quebrantado, um coração dependente, um coração que ao invés da gente querer agir do nosso jeito, a gente deixa Ele agir. Deixa Deus agir na sua vida. E se tem sentimentos de vingança ainda, porque muitas das vezes tem pessoas que vai nutrindo esse sentimento de vingança. Tem pessoas que ficam só esperando vir uma notícia para soltar fogos, bater palmas como se alegrasse o coração de Deus. Não, Deus quer que a gente tenha compaixão e misericórdia. Se Deus vai tratar, já é com Deus, não é comigo. Mas eu não posso me alegrar, eu não posso festejar. Por que eu não posso? Porque ainda que intentaram, não conseguiram, porque Deus tem me guardado, tem nos guardado. Então não é motivo de alegria quando a gente vê alguém passando por algumas situações que a gente sabe que é o próprio Deus tratando. Sabe por que não pode nos alegrar? Porque pode ser um de nós. A Bíblia diz que aquele que acha que está de pé tem que vigiar para não cair. Quantas das vezes nós achamos que pelo fato de estarmos de pé, exercendo, fazendo a vontade do Senhor, nós estaremos isentos de passar por alguma situação? Não. Muitas das vezes, o fato da gente apontar, criticar e julgar faz com que a gente esteja vulnerável também. Porque pode ser um de nós também. Davi, aqui a gente vai vendo que ele exerce a autoridade dele. A gente vai vendo Davi aqui cheio da presença de Deus. E quem está cheio da presença de Deus não está com sentimento de vingança. Quem está cheio da presença de Deus não está falando o tempo todo mal de alguém. Se está falando, o problema é você que ainda não resolveu isso. Porque muitas das vezes a pessoa não está nem sabendo nada disso. É por isso que a gente precisa estar preocupado com cada um de nós e nos colocarmos diante de Deus para sermos sarados por Ele. Porque muitas das vezes nós vamos carregando esse fardo que vai nos adoecendo.
E nós é que precisamos entender que Deus não tem esses tipos de doenças para a nossa vida. Quando nós entendemos que a gente precisa em Deus buscar a solução para essas situações que vai vir no pacote do plano da salvação. Que nós vamos passar por isso. Porque aqui Davi, ele estava sendo preparado. E para ser preparado por Deus, Deus vai nos provar. Muitas das vezes são provas de fogo. Mas ele prova não perdendo o controle de nossas vidas, mas ele nos prova. Ele precisava ser provado, ele precisava ser preparado, porque havia um trono para que ele se assentasse. E a gente sabe das responsabilidades daqueles que reinavam. E a gente sabe que mais à frente o que aconteceu na vida dele. Foi um excelente rei. Mas dentro da casa a gente viu o fracasso que foi por causa da desobediência. Por causa da atitude dele. E muito bom porque Davi, a gente vê que mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, ele é um homem. Como nós somos, pessoa de carne e osso, que tem sentimentos. Que se a gente não vigiar, nós podemos falhar também, errar também. Nós só não podemos permanecer no erro. Nós só não podemos porque me machucaram, eu vou ficar maquinando algo. Irmão, isso não é de Deus. Joga isso por terra, repreende isso, esse sentimento de vingança, essa perseguição, que daqui quando você menos espera, você está tocando no nome da pessoa, tu está falando mal da pessoa, tu está denegrindo a pessoa. Porque, irmãos, às vezes a gente está vivendo uma situação que às vezes escutar o nome já nos incomoda. E se a gente estiver vivendo isso, pode ter certeza, alguma coisa aconteceu e que não foi resolvido dentro de você. Então nós precisamos buscar em Deus, pedir para que Deus nos sare, nos liberte, nos cure. A gente precisa buscar em Deus o perdão para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente seja liberado, irmão. Porque o perdão é para nos liberar, é para nos sarar, não é para o outro, não. E a gente precisa entender que faz parte para a nossa vida. Ah, mas aí fulano não quis me perdoar. Não importa se fulano não quis te perdoar, o importante é que você se arrependeu, o importante é que Deus já lhe perdoou. Isso aí já é com a pessoa. Então nós vemos aqui Davi cheio da presença de Deus, cheio a ponto de entender que o que ele estava fazendo era errado. A ponto de entender que aqueles homens que foram até ele, que estavam caminhando com ele precisava continuar liderando aqueles homens, preparando aqueles homens como ele preparou para que se formasse um grande exército, mas com um líder que era Davi. Então a gente vê a importância da liderança na igreja, no trabalho, dentro da nossa casa também, porque muitas das vezes a confusão somos nós que arrumamos. Porque muitas das vezes nós jogamos um contra o outro. Porque muitas das vezes nós não temos o discernimento de Deus para poder lidar com alguns tipos de adversidade. E nós precisamos ter cuidado. Porque nós trazemos confusão para a vida da gente. Davi aqui, depois que ele chama por Saul, que ele mostra, ele fala, Saul, eu não sei por que você dá ouvido a esses homens que falam mal de mim, dizendo que eu quero teu mal. Aquelas pessoas que andavam com Saul influenciavam Saul, enchia a cabeça de Saul, para que a cada tempo e momento ele ficasse irado contra Davi, para que ele pudesse continuar perseguindo. Mas o interessante é que a gente vê que mesmo ele perseguindo com o exército dele, Deus não permitia que ele encontrasse Davi, achasse Davi. Por quê? Porque Davi estava no centro da vontade de Deus. Se estivermos no centro da vontade de Deus, ainda que o exército de inimigos se levante tentando nos encontrar, Deus não vai deixar com que ele nos encontre. Deus não vai deixar com que ele nos destrua.
Deus não vai deixar com que ele nos prejudique. Porque nós vemos aqui a todo tempo Deus dando escape, Deus dando livramento, Deus escondendo Davi e o seu exército a todo tempo. E por que Davi sairia da vontade de Deus? Para atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida dele passar por aquelas adversidades, para que ele pudesse ser preparado. A luta e a adversidade é um preparo de Deus para cada um de nós, irmãos. A gente amadurece, a gente cresce, a gente começa a ter um entendimento, a gente começa a ter um olhar diferenciado para as adversidades, para os levantes, para as setas, para os dardos. Então, o Senhor permite algumas situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente compreenda, para que a gente saiba separar. É por isso que a gente precisa ser homens e mulheres equilibrados e saudáveis na presença do Senhor, porque aí nós vamos discernir aquilo que Deus está falando com cada um de nós. Sem você achar que você tem que fazer justiça com as tuas mãos. O que mais a gente vê hoje na terra é pessoas fazendo justiça com as suas mãos. O que mais nós vemos hoje é pessoas sentenciando o outro, fazendo julgamento e dando a sentença. O que mais nós vemos, esquecemos que tem um Deus que é justo. Ele é justo. Ele sabe quem é quem. Ele é que sabe quem é com quem ele vai tratar, se ele tem que tratar, se ele não tem que tratar. E às vezes a gente fica o tempo todo pedindo, Senhor, faz justiça, faz justiça, faz... Irmãos, para com isso, irmãos. Deixa na mão do Deus vivo. Deus, ele sabe, ele não perde o controle de nada. Ele sabe tudo que nós estamos vivenciando, tudo que está acontecendo, quem são os nossos inimigos, os terrenos e os espirituais também, porque ele sabe de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Mas olha a diferença de um líder, olha a diferença de uma autoridade, olha a diferença de você saber o que está sobre a tua vida. Porque Davi, ele sabia o que estava sobre a vida dele. E ele entende que ele não precisava ir com as forças dele. Ele falou, não, ele é ungido. Essa obra é Deus quem vai fazer. Creia que Deus não perdeu o controle da tua vida. Eu não sei se tem algo que te incomoda. Eu não sei se tem alguém que tem tirado o teu sono. Eu não sei se tem alguém que a todo tempo você lembra, você fala, você tenta denegrir. Procura colocar diante de Deus. Procura conversar com o seu Senhor. E se você ainda está ressentido, se você ainda está magoado, se você ainda está se sentindo ferido, ofendido, abra o teu coração para o Senhor. Fala assim, eu não quero ter mais esse tipo de sentimento, não. Arranca, me liberta, me sara, me cura. Porque somos nós que precisamos pedir essa libertação ao Senhor. Ai, mas o Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ouvindo a tua voz, Ele vai entender se é uma oração sincera ou se você ainda está tentando enrolar. Porque às vezes a gente acha que vai enganar a Deus, enrolar a Deus, passar a perna em Deus. E não adianta, irmãos, não tem como. Graças a Deus que não tem como. Engana quem pensa que vai passar a perna em Deus ou enganar a Deus. Não, é abrir o coração, Senhor, o meu momento é esse, é de mágoa, é de ressentimento, é tentando prejudicar alguém porque o que aconteceu, eu estou ferida, eu estou machucada. Não, irmãos, isso acontece. Nós somos humanos, nós vamos passar por isso. A gente só não precisa estar carregando esses ressentimentos. Porque ao invés... nós viemos para a presença de Deus para colocar tudo na cruz, para deixar tudo nos pés da cruz. E a gente, às vezes, vai armazenando mais fardo. E ao invés da gente se sentir leve, a gente vai se sentindo cada vez mais pesado. Irmãos, o evangelho é simples. Davi mostra aqui que ele é um homem, que ele tem autoridade com aqueles que ele estavam liderando. Ele é um homem que ele mostra que ele podia até ter errado, de imediato ter cortado a orla, mas quando ele sente que aquilo não era de Deus, ele volta atrás e ele libera uma palavra para os seus homens, e aquela palavra aplaca a ira daqueles homens que estavam do lado dele.
sem ter medo dele se revoltar, eu falar, Davi, então, já que você não quer matar Saul, nós vamos embora. Até porque ele sabia que quem estava com ele. Até porque aqueles homens, não foi ele que foi catando para estar formando o exército, não. Aqueles homens, eles foram atraídos aonde Davi se encontrava. Eu acredito que foi o próprio Deus que levou aqueles homens ao encontro de Davi, para que Davi pudesse estar liderando aqueles homens, para que Davi pudesse estar preparando aqueles homens. Olha como é bom nós termos o discernimento em Deus. Porque aqui a gente vê os homens dele falando, foi Deus que permitiu essa situação. Nós vamos ouvir muitas coisas, nós vamos ouvir muitas pessoas. Ah, é Deus que está mandando você fazer isso. Ah, é Deus que está falando. Ora primeiro, as coisas de Deus testificam. As coisas de Deus, ela tem que testificar em ti. A gente não é mais levado a nenhum tipo de ventos de doutrina. Ah, eu escutei isso, eu vou fazer. Não, nós temos uma direção que é a palavra. E a palavra que tem que ser a nossa direção. Então nós precisamos orar a Deus, buscar no Senhor. Se é para ir, você vai. Mas na direção daquilo que Deus falou. Se é para ficar, fique. Ah, mas aí eu lembro de H, quando H foge, que vai para o deserto, fugindo de Saraí, e o anjo se apresenta, você vai para onde, H? Ah, estou fugindo da minha senhora. Volta, se humilha, permaneça, porque eu tenho um propósito na tua vida dentro da casa de Saraí. E ela voltou. Então nós precisamos buscar o discernimento em Deus. Nós precisamos entender que você vai ouvir, eu vou ouvir, mas tem uma voz soberana, poderosa, que traz paz ao nosso coração. Muitas das vezes, essa voz vai dizer não para a gente. Mas ela vai trazer paz também para cada um de nós. Porque a voz do Senhor, sendo sim ou sendo não, se é de Deus, ela vai trazer paz. A não ser se nós já estivermos obstinados a errar ou a pecar. Porque muitas das vezes vem uma obstinação do inferno, que mesmo entendendo que não é a voz de Deus, nós queremos porque nós já recebemos aquela seta e a gente quer ir até o final. Vai quebrar a cara. Como é bom quando a gente pode parar para refletir, para meditar. E eu sempre digo que eu sempre pergunto, eu indo por esse caminho, o que vai trazer de benefício para a minha vida? Vai edificar a quem? Porque muitas das vezes o caminho que nós estamos indo não está edificando, não. O nome do Senhor não está sendo glorificado, pelo contrário, está escandalizando. Ah, mas está todo mundo fazendo. Você é todo mundo? Nós não somos todo mundo. Nós somos luz. Nós somos o sal da terra. Nós precisamos andar na contramão. É isso que nós precisamos entender. Porque eu fico imaginando, porque fala o tipo de homens que foram atraídos até para estar com Davi. E eram homens que não tinham mais nada a perder. Eram homens que estavam ali, ó, tipo a escória daquele tempo. E foram atraídos. Então não eram homens fáceis de lidar. Mas o Espírito de Deus tinha se apoderado de Davi. Se foi Deus que enviou eles, eles iam receber, eles iam obedecer à autoridade que estava sobre Davi. E obedeceram. Porque quando eles viram que Davi não aceitou o que eles queriam que Davi fizesse, eles se acalmaram e obedeceram à voz. E entenderam que não era tempo. Irmão, tem momentos que não é tempo do inimigo sair da vida da gente, não. E quando tiver que sair, Deus vai permitir que eles saiam. Deus vai levar. Deus é quem vai levar. E quantas das vezes nós queremos fazer, ou expulsar, ou botar para correr, porque não queremos passar pelas provas. Porque não é fácil passar por provas. Mas quando você entende que você não está só, que tem um Deus que é justo, ainda que possa, mas está sendo injusto, mas está querendo o teu mal, está tentando te prejudicar, irmão, só vai acontecer se Deus permitir, irmãos. A gente não viu, eu preguei sobre Daniel, a conspiração que foi feita, uma reunião do inferno, alinharam tudo até com que o rei assinasse o edito que não pudesse ser revogado.
ele foi para a cova para o nome do Senhor ser glorificado por um propósito maior. Mas não destruíram a Daniel. Não destruíram a José. Não destruíram o povo judeu na época de Esté, na época de Mardoqueu. Tem um Deus sendo fiel em nossas vidas. Foi falado aqui, eu tenho falado. Nós já estamos no último mês do ano. E quantas pessoas vai chegando no final do ano, vai ficando deprimido? Vai ficando triste. Ai, o ano está acabando. Eu não fiz nada. Fez sim, irmão. Você está vivo, você viveu esses dias todos. Você está de pé esses dias todos. Você saiu, você voltou. Tivemos adversidade? Tivemos, graças a Deus. Mas estamos aqui, estamos de pé, estamos... Então, você tem motivo de se alegrar e tem gente que vai ficando deprimido. Ah, porque eu não gosto. Ah, eu não gosto de festa. Ah, eu não gosto... Irmãos, se alegre. Porque nós vamos comemorar o nascimento de Cristo. E é motivo de alegria, porque quem tem noção, quem não veio de um lar cristão, que teve a oportunidade de ser alcançado, de conhecer hoje essa palavra, de fazer parte desse exército de Cristo na terra, tem motivo de se alegrar. E entender que grandes coisas ele fez, porque ele te deu livramento. Você foi e voltou, você está de pé. As lutas fazem parte, vai vir no pacote do plano da salvação. Ah, tantos inimigos que se levantaram, conseguiram te destruir, porque se tivesse conseguido a gente não estava aqui, né? Só tentar, irmão, eles vão continuar tentando, vai sair um, virão outros. Mas amém, que venham, porque o nosso Deus é maior e poderoso. E aquilo que não foi nesse ano, tem 2026 aí as portas chegando, irmãos. Enquanto estivermos vivos, de pé, você ainda pode viver os teus milagres. Você ainda pode viver as promessas que Deus te fez. Ah, eu já vivi algumas, ainda tem outras. Dá para se viver ainda. Basta obedecer à voz do Senhor. Basta fazer a vontade do Senhor. Davi, ele exercia a autoridade de um líder. Seja um líder no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério. Tenha a sua posição. Não vai no oba-oba daquilo que estão falando, não. Ah, porque é Deus que está falando. Deus é Deus que testifica quando é Ele que está falando. A Bíblia vai dizer que na dúvida é melhor não fazer. E quantas das vezes a gente faz por causa do movimento que a gente está ouvindo ou vendo? Aí eu lembro de Elias na caverna, né, que passa os fenômenos da natureza. E ele entende, mas eu não vou sair porque Deus não está nisso. E Deus tinha mandado ele sair. E aí o discernimento que você não pode perder dentro da sua adversidade, dentro da luta, dentro da perseguição. O discernimento que eu tenho que ter certeza é que Deus não me abandonou. Eu tenho que ter certeza que Deus está vendo, Deus continua me assistindo. O discernimento que eu tenho que ver é que Deus tem dado sinais através do mover que Ele tem feito para que se cumpra o propósito dEle na minha vida. E o propósito que Ele tem para cada um de nós é amadurecermos. É termos relacionamento, é sermos íntimos do Senhor, para quando vier os dias maus, você saber que tem um Deus te sustentando, que tem um Deus te segurando, que tem um Deus que tem te enxertado na rocha e você não vai perecer. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Então que nessa noite, eu não sei que tipo de pressão, eu não sei se tem alguém falando, não, é Deus que está mandando você fazer isso. Ora primeiro. Vê se é Deus mesmo que está no negócio, até porque são muitas vozes, irmão. Muitas vozes, vozes enganadoras, vozes mentirosas, vozes que têm tentado nos pressionar, vozes que têm falado que nós não vamos conseguir, vozes que têm falado que esse negócio de esperar em Deus não adianta, esse negócio de acreditar nesse Senhor, esse Deus que eu não vejo, não, irmãos. A gente vai ouvir todo tipo de vozes. Mas tem uma potente soberana, tem uma de autoridade, que está falando para cada um de nós nessa noite, aquietai-vos, e vocês saberão que eu sou Deus. Aquietai-vos para fazer a minha vontade, aquietai-vos, eu sou o justo juiz. Deixa ele bater o martelo dessa sentença. Deixa ele te justificar dentro dessa situação. Eu não sei quais são as situações. Eu sei que existe um Deus. Que se você continuar orando como aquela viúva,
orando pela vida daquele juiz que não temia homens, que não temia Deus, que não queria resolver a situação dela. Mas chega um momento ele fala, eu vou ter que resolver, eu vou ter que dar uma atenção, senão ela não vai parar de me incomodar. Porque de tempo em tempo ela se apresentava naquele tribunal, acredito eu, e falava, ei, eu ainda estou aqui, quando que você vai resolver minha causa? E ela ia embora. Orava mais um pouquinho e Deus falava, agora vai lá, que ele precisa ver que você está viva. Ei, você ainda não... Eu tô aqui por aqui, tô esperando. A ponto dele falar, não, eu tenho que resolver. E é assim que Deus faz, irmãos. É Deus quem peleja por nós. É Deus que sara, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que abre porta, é Deus que cumpre as promessas. Davi sabia disso. Davi tinha um inimigo que enquanto Deus permitiu, ele era o espinho da carne de Davi. Todos nós, muitas das vezes, precisamos de um espinho, irmãos. Né? Porque Paulo, ele ora por 3 vezes e o Senhor fala, é a minha graça que tem que te bastar. E o momento que você está vivendo, ou que eu esteja vivendo, tem que ser a graça de Deus. Está cheio da graça, vai suportar. O espinho, de tempo em tempo, ele vai se manifestar, ele vai falar, eu ainda estou aqui. Mas a graça de Deus é maior. Eu sei que você está aí, eu sei que de tempo em tempo você vai mostrar que você está aí, mas eu estou cheio da graça de Deus e eu vou suportar até com que o Senhor arranque esse espinho. Porque a graça ela tem que ser maior. A presença de Deus ela tem que ser maior. Porque aqui a gente vê que quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, a gente vê que ele se apodera desse Espírito e não é para ele se assentar logo no trono. É para ele passar pelo processo para ser preparado para sentar ao trono. Vamos nos colocar de pé. Que nessa noite, eu não sei o que tem te incomodado. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu só sei, irmãos, que eu tenho motivos de agradecer a Deus, porque eu vi esse ano, nesse lugar, Deus operar sinais e maravilhas. Eu vi muitas coisas acontecerem, muitos milagres acontecerem. Isso alegra o meu coração. Mostra que tem um Deus nesse lugar. Mostra que tem um Deus cuidando de cada um de nós. Mostra que tem um Deus sustentando a cada um de nós. Então, eu não sei se você está entristecido, eu não sei se você está abatido, eu não sei se as coisas não estão fluindo do jeito que você quer, porque às vezes não está nunca do jeito que a gente quer, irmãos. Até chegar do jeito que a gente quer, a gente vai passando pela prova dando glória a Deus. Mas quando a gente entende que mesmo não estando do jeito que eu queira, eu não posso duvidar que tem um Deus no controle da minha vida. E eu tenho certeza que tem um Deus no controle de nossas vidas. E que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, para você se aquietar, para você se alegrar, para você festejar. Eu gosto desse mês de dezembro porque eu fico muito alegre, eu fico contente porque eu sou grata a Deus, porque eu reconheço a boa mão do Senhor. Eu reconheço a grandeza desse Deus, a misericórdia. Eu não fico nem preocupado com algumas coisas que não aconteceu. Eu, sinceramente, eu não fico preocupado com isso, não. Eu fico com o coração de gratidão, de poder estar de pé, de poder estar com saúde, de poder ter visto o Senhor dando escape e livramento para minha família, para os meus. Ver o que o Senhor fez nesse lugar, as bênçãos que chegaram nesse lugar. Isso alegra o meu coração, sabendo que tem um Deus aqui nesse lugar no controle de nossas vidas, um Deus que já liberou promessa para a tua vida, um Deus que é fiel, que não chega atrasado, um Deus que diz que há tempo para todas as coisas. Eu não sei o tempo que você está vivendo ou a fase que você esteja vivendo, eu sei sim que tem um Deus que não perdeu o controle de nada. Ele nunca perde o controle de nada. Ele continua no controle da sua vida. Basta você crer. Exerça a tua autoridade. Exerça a sua liderança dentro da tua casa, no teu chamado, naquilo que Deus tem para a tua vida, como chefe, como patrão, seja lá o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Creia que tem um Deus que Ele é fiel e Ele é fiel. Ele é um Deus bom, irmãos. E eu acho que é isso que a gente precisa ter certeza. Ele é um Deus bom.
Porque Davi, antes de se assentar ao trono, ele passou por um processo de aprendizado com o Senhor. Passa por esse processo de aprendizado. Passa por esse processo crendo. Você ainda não sabe para quê nem porquê, mas mais à frente você vai saber. Porque todo esse processo, porque toda essa caminhada, porque tantos levantes, tantas adversidades, tantas perseguições, faz parte para o nome do Senhor ser glorificado, que nessa noite, que você não queira fazer justiça com as tuas mãos. Não faça não, irmãos. Entrega essa dor para Deus. Entrega essa pessoa, fala, Senhor, eu não tenho o que fazer e nem quero fazer, mas eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Abençoa essa pessoa. Abençoa. Mostra que o Deus que eu sirvo pode alcançar e abençoar. Ainda falta alguns dias para a gente virar o ano. E até dia 31 ainda muita coisa pode acontecer. Se o Senhor liberar um haja dele dos céus, irmãos, tudo muda. O haja dele é de imediato. Então que você possa crer que ainda tem um Deus no controle, que ainda tem algo que ainda pode acontecer. Creia, que o seu coração possa estar cheio de fé, que você possa ter atitudes como Davi teve, de entender a posição dele, o lugar que ele tinha que permanecer no posicionamento de líder, de autoridade, e que você possa aguardar em Deus aquilo que Deus lhe prometeu, e que nessa noite o Senhor te visite, o Senhor te alegre, o Senhor arranque essa tristeza, essa dor, essa decepção, que você possa crer. Se Deus já fez um milagre, Ele pode fazer vários. Não se acomoda só com esse, não. Ainda tem outros milagres, tem outras promessas para vivenciarmos. E que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Repreende essa tristeza, repreende esse desânimo, repreende esse cansaço. Creia que o nosso Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele é poderoso para abrir portas, que Ele é poderoso para abençoar todas as áreas de nossas vidas. Um Deus que tem nos ensinado, aprenda com Ele, aprenda a servi-lo, aprenda a adorá-lo, aprenda a ser grato a Ele, independente das tuas lutas, das tuas adversidades, seja grato a Ele pelo cuidado que Ele tem tido, pelo livramento, muitas das vezes que nem percebemos que Ele tem nos dado. Ele tem sido fiel, irmãos, que sejamos fiéis a esse Senhor. Amém, ministério de louvor. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, Pai. Aleluia.